Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Hector Lima e hoje vamos continuar estudando o Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensina princípios profundos sobre como devemos direcionar nossas prioridades e valores. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24, ele fala sobre a busca incessante por tesouros e nos desafia a reavaliar onde estamos investindo nossas vidas. Nosso foco pode estar em acumular riquezas e posses nesse mundo, mas Jesus nos convida a pensar além, lembrando que os verdadeiros tesouros não são destruídos pelo tempo ou por ladrões. Eles estão no céu, onde nosso coração deve estar. Vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem gastam, e onde os ladrões invadem. Jesus nos adverte para não colocarmos nossos corações nas riquezas terrenas, pois elas são passageiras e vulneráveis. Na época de Jesus, os tesouros eram frequentemente representados por roupas finas, ouro, prata e bens materiais de grande valor. Hoje, podemos pensar em dinheiro, carros, imóveis e tudo que as pessoas acreditam que traz segurança e conforto. Traça. No Oriente, o valor das pessoas era muitas vezes associado às suas roupas e adornos, e roupas ricamente ornamentadas eram sinais de riqueza. Entretanto, Jesus destaca que até essas roupas podem ser destruídas por uma pequena traça, mostrando que até o que parece valioso é vulnerável. Da mesma forma, tudo que possuímos nesse mundo está sujeito a deterioração ou perda. Ferrugem. A palavra que Jesus usa aqui, broses, tem um significado mais amplo do que apenas a ferrugem do metal. Ela pode se referir a qualquer coisa que consuma ou destrua o que acumulamos, como pragas que atacam os grãos armazenados. Jesus nos lembra que, assim como a ferrugem consome metal, insetos roedores podem destruir o que guardamos. Este é outro lembrete de que nada que acumulamos na terra é permanente. Ladrões invadem e roubam. No Oriente, as casas eram feitas de materiais frágeis, como barro ou pedras soltas, o que permitia que ladrões cavassem e entrassem para roubar com facilidade. Este exemplo de Jesus nos mostra que mesmo os tesouros guardados com tanto cuidado podem ser tomados. Hoje, isso pode ser aplicado aos nossos bens materiais que estão sujeitos a roubos, perdas financeiras ou crises. Jesus nos chama a refletir sobre o valor real das coisas que acumulamos. Tudo que é terreno está sujeito a deterioração e perda. Portanto, não devemos colocar nossa confiança ou nosso coração nessas coisas. Devemos pensar na fragilidade dos bens materiais. Jesus nos ensina que todos os bens materiais são temporários. Hoje, podemos pensar em coisas como carros, casas, eletrônicos e roupas de marca. Nenhum desses itens tem valor eterno. Assim como as traças destroem as roupas e a ferrugem corrói o metal, nossos bens também estão sujeitos à deterioração com o tempo. Pense em algo que você valoriza hoje, como um carro ou um celular. Daqui a alguns anos, esse bem perderá valor, quebrará ou será substituído por algo mais moderno. Jesus nos convida a refletir sobre o que realmente importa e a buscar tesouros que têm valor eterno. Devemos pensar na ilusão da segurança material. Muitas vezes acreditamos que a acumulação de riqueza nos trará segurança e estabilidade. No entanto, as crises econômicas, roubos e até desastres naturais podem tirar tudo que acumulamos. Jesus nos alerta para não depositarmos nossa esperança em algo tão instável quanto os bens materiais. Durante a pandemia, muitas pessoas perderam empregos e investimentos. Isso nos lembra de como as riquezas podem desaparecer repentinamente. Onde colocamos nossa confiança? Devemos pensar também que devemos sempre manter a busca por tesouros duradouros. Em vez de acumularmos bens materiais, Jesus nos convida a buscar tesouros espirituais. Ele nos ensina a colocar nossa confiança no que é eterno, no amor, na fé, na generosidade e na busca por Deus. Estes são os tesouros que a traça e a ferrugem e os ladrões não podem destruir. Quando investimos nosso tempo em ajudar os outros, em amar o próximo e em desenvolver nossa fé, estamos construindo algo que nunca será destruído. Estes são os verdadeiros tesouros. Jesus nos mostra que os tesouros terrenos são efêmeros e vulneráveis. Se colocarmos nossa confiança e nosso coração nas coisas desse mundo, seremos decepcionados. Tudo que possuímos pode ser destruído, roubado ou perdido. A verdadeira segurança está em acumular tesouros no céu, investindo em nossa relação com Deus e nas coisas que têm valor eterno. Estes tesouros não podem ser corridos pela traça, nem destruídos pela ferrugem, nem roubados pelos ladrões. Versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem gastam, e onde os ladrões não invadem nem roubam.
Jesus nos chama a focar naquilo que tem valor eterno. Os tesouros no céu são riquezas espirituais que nunca se perdem, nunca se desgastam e estão seguras para sempre. Ao contrário dos bens materiais que podem ser destruídos ou roubados, as riquezas espirituais são intocáveis. Ajuntai para vós tesouros no céu. Jesus nos incentiva a buscar riquezas que duram para a eternidade. Essas riquezas não são ouro, prata ou bens materiais, mas sim ações que glorificam a Deus e que mostram amor ao próximo. São atitudes de bondade, generosidade, perdão e serviço ao reino de Deus. Estes são os verdadeiros tesouros que Deus valoriza e que permanecerão para sempre. Como Isaías, capítulo 55, versículo 2 e 3 nos lembra, muitas vezes gastamos nosso tempo, dinheiro e esforço com coisas que não trazem satisfação duradoura. Jesus nos convida a investir nossa vida em algo que realmente importa, a nossa relação com Deus e o bem que fazemos aos outros. Tudo que fazemos por amor e em nome de Deus acumula tesouros no céu. Tesouros no céu. No contexto judaico, tesouros no céu era uma expressão bem conhecida, associada a duas coisas principais. A primeira era boas ações e generosidade. Os judeus acreditavam que as boas ações que uma pessoa fazia na terra se transformavam em tesouros no céu. Da mesma forma, Jesus nos ensina que, quando ajudamos o próximo e somos generosos, estamos acumulando riquezas eternas. Tudo que fazemos com bondade e generosidade não se perde, mas se transforma em um tesouro guardado no céu. E em segundo, significava também caráter. Outra forma de ter tesouro no céu está relacionada ao nosso caráter. Como diz o provérbio, caixão não tem gaveta. Não levamos bens materiais nessa vida, mas o que levamos é quem nos tornamos. Nosso caráter, formado pela fé, amor, paciência e bondade, é o verdadeiro tesouro que acumulamos no céu. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, maior é o nosso tesouro eterno. Isso nos leva a pensar que devemos investir no que tem valor eterno. Jesus nos lembra que o verdadeiro investimento está em nossa vida espiritual e em como servimos aos outros. Ao contrário dos bens materiais que se perdem com o tempo, o que fazemos por amor a Deus e aos outros nunca se perde. Quando você dedica seu tempo para ajudar alguém necessitado ou confortar alguém em sofrimento, você está acumulando tesouros no céu. Cada ato de bondade, mesmo que pequeno, é um investimento eterno. Assim, devemos pensar na generosidade como um tesouro eterno. Jesus nos ensina que as riquezas espirituais são acumuladas quando somos generosos. Tudo que damos com generosidade e amor ao próximo é considerado tesouro no céu. Pense em como você pode ser mais generoso com seu tempo, dinheiro e recursos. Quando ajudamos os outros, estamos investindo no que tem valor eterno. Se estamos acumulando bens apenas para nós mesmos, perdemos a oportunidade de acumular tesouros no céu. Devemos também pensar no caráter como uma herança eterna. Jesus nos lembra que o caráter é a única coisa que levamos dessa vida. O que importa não é o que temos, mas quem somos e quem estamos nos tornando. Quando buscamos nos tornar mais parecidos com Cristo, estamos acumulando um tesouro inestimável. Trabalhe em desenvolver o caráter que reflita o amor de Cristo. Cultive a paciência, cultive a bondade, o perdão e a generosidade. Essas são as riquezas que permanecerão para sempre e que fazem parte do tesouro que acumulamos no céu. Assim, Jesus nos ensina que os verdadeiros tesouros estão no céu. Ao invés de gastar nossa vida acumulando riquezas que se perdem, Ele nos chama a investir em algo que nunca se desgasta. Nossa relação com Deus, nossas boas ações e o desenvolvimento de nosso caráter. Estes são os tesouros que nem a traça nem a ferrugem pode destruir e que ninguém pode nos tirar. Que possamos buscar e ajuntar esses tesouros eternos, vivendo uma vida que agrada a Deus e faz a diferença na vida das outras pessoas ao nosso redor. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus nos revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Aquilo que mais valorizamos define onde nosso coração estará. Se o nosso tesouro está em coisas materiais e temporárias, nossos desejos e preocupações estarão voltados apenas para este mundo. Mas se o nosso tesouro está em Deus e nas coisas espirituais, nosso coração estará no céu, com os olhos na eternidade. Onde estiver o teu tesouro. A palavra tesouro aqui se refere a tudo aquilo que valorizamos e consideramos precioso. Jesus nos mostra que aquilo que colocamos como prioridade em nossa vida revela o verdadeiro estado de nosso coração. Se o nosso tesouro está nas coisas terrenas, como dinheiro, status, bens materiais, nosso coração estará preso a essas coisas e ao que elas podem nos proporcionar. Mas se nosso tesouro está nas coisas de Deus, como fé, amor, justiça e generosidade, então o nosso coração estará fixo nas coisas celestiais. Assim como Jesus repete em Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34, o que acumulamos e valorizamos molda nossos desejos e afeições. Se colocamos nossa felicidade e confiança no que é terreno,
nossa vida será limitada a este mundo. E quando as coisas inevitavelmente se deterioram ou desaparecem, nos sentiremos perdidos. No entanto, se colocarmos nosso tesouro no céu, nosso coração estará seguro e ancorado em algo eterno. Por isso, devemos pensar e avaliar onde está o nosso tesouro. Jesus nos desafia a refletir sobre o que mais valorizamos. Se investimos nosso tempo, nosso recurso e nossa energia apenas em coisas materiais, isso revela onde está nosso verdadeiro tesouro. Mas se buscarmos servir a Deus, ajudar os outros e viver conforme os princípios de Cristo, nosso coração estará voltado para o céu. Assim, pergunte a si mesmo: no que estou investindo minha vida? O que eu mais valorizo? Se a resposta for algo terreno, como dinheiro, status ou segurança material, Jesus nos chama a mudar nosso foco. Precisamos colocar nosso tesouro nas coisas de Deus, pois só assim teremos um coração verdadeiramente voltado para o céu. Assim também devemos pensar sobre o impacto das nossas prioridades. O que priorizamos tem um impacto direto em nossa vida espiritual. Se gastamos todo o nosso tempo e energia em busca de bens materiais, isso limitará nossa capacidade de nos relacionar com Deus. Mas quando buscamos tesouros espirituais, nosso relacionamento com Deus cresce e se aprofunda. Pense como você pode investir mais tempo em coisas que têm valor eterno. Isso pode significar dedicar mais tempo à oração, à leitura da Bíblia ou ao serviço ao próximo. Essas são as maneiras de ajuntar tesouros no céu. E isso garantirá que o seu coração esteja centrado nas coisas que realmente importam. Por isso, devemos pensar no perigo de ter o coração preso à terra. Se colocarmos toda a nossa esperança nas coisas desse mundo, no final da vida seremos decepcionados. Não podemos levar nada desse mundo conosco. E se nossa felicidade depende do que é temporário, estaremos perdendo de vista o que é eterno. No entanto, se vivermos com um olhar fixo na eternidade, nossas ações na terra serão direcionadas para glorificar a Deus. Se alguém vive acumulando bens materiais, mas não pensa nas consequências eternas, estará construindo uma vida em bases frágeis. Em contraste, aqueles que têm o coração voltado para Deus encontrarão a verdadeira alegria e segurança, mesmo em meio às dificuldades desse mundo. Assim, Jesus nos ensina que a verdadeira medida de onde está o nosso coração é aquilo que mais valorizamos. Se nosso tesouro está nas coisas desse mundo, nosso coração estará preso a algo que não pode nos sustentar para sempre. Mas se nosso tesouro está no céu, em Deus e nas coisas espirituais, nosso coração estará seguro e focado na eternidade. Que possamos avaliar onde temos colocado nosso tesouro e decidir, todos os dias, colocar nossa confiança em Deus e no seu reino, pois esse é o único tesouro que nunca nos decepcionará. Versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus nos apresenta uma metáfora profunda. O olho é a lâmpada do corpo. Através dos olhos recebemos luz, e é com eles que enxergamos e navegamos pelo mundo. Se o nosso olho está saudável e focado, nossa visão é clara, e nosso corpo estará cheio de luz. Ou seja, nossa conduta e nossa vida serão iluminadas por essa clareza espiritual. Mas se nosso olho estiver doente ou dividido, nossa vida será cheia de escuridão e confusão. A lâmpada do corpo é o olho. Assim como o olho físico nos permite ver o mundo ao nosso redor, o olho espiritual, que é o nosso coração e a nossa fé, nos permite ver as coisas espirituais e eternas. Se o nosso olho, ou nossa perspectiva espiritual, está fixo nas coisas certas, em Deus, na verdade, na bondade, então nossa vida será iluminada por essa luz divina. Isso significa que nossas escolhas, pensamentos e ações serão guiados pela clareza da verdade de Deus. Puro. A palavra usada por Jesus para puro, ou simples, no grego, tem o sentido de algo sem mistura, ou sem obstrução. Um olho puro é aquele que está direcionado para um único propósito, sem distração. Quando nossos olhos espirituais estão fixos em Deus, sem mistura de ambições terrenas ou distrações, nossa vida será cheia de luz. Um olho dividido ou confuso simboliza uma pessoa que está com o coração dividido entre Deus e o mundo. Se estamos constantemente oscilando entre Deus e o materialismo, entre a fé e as preocupações terrenas, então nossa visão espiritual será prejudicada e nossa vida será confusa e instável. Todo o teu corpo será cheio de luz. Quando nossos olhos espirituais estão fixos no céu, quando nosso foco é o reino de Deus, nossa vida inteira reflete essa luz. Isso significa que nossa conduta será reta, nossos pensamentos serão puros e nossas decisões serão guiadas pela vontade de Deus. Assim como uma pessoa com visão clara pode caminhar sem tropeçar, quem tem uma visão espiritual clara pode viver de maneira reta e justa diante de Deus. Assim, devemos focar em um objetivo claro:
Jesus nos ensina que, assim como o olho físico deve estar fixo para manter o corpo estável, nosso olho espiritual deve estar fixo em Deus para que nossa vida seja clara e cheia de luz. Se nos distraímos com as coisas do mundo, nosso foco se torna dividido e nossas vidas entram em confusão. Quando você define metas espirituais claras, como crescer na fé, servir ao próximo e buscar a Deus em todas as áreas da sua vida, sua visão espiritual se torna mais nítida. Assim, suas decisões serão iluminadas pela sabedoria de Deus e você não se perderá nas distrações desse mundo. Devemos, por isso, eliminar distrações espirituais. Se o nosso olho espiritual está dividido entre a busca de Deus e a busca pelos prazeres e preocupações desse mundo, a nossa vida se torna escura e confusa. Jesus nos chama a purificar o nosso olhar, removendo distrações que nos afastam de Deus. Assim, devemos fazer sempre uma autoavaliação e ver o que tem distraído a gente de nossa busca por Deus. Pode ser o excesso de preocupação com o trabalho, a busca incessante por sucesso ou distrações como a mídia social. Ao eliminar ou reduzir essas distrações, você pode focar sua vida naquilo que realmente importa, seu relacionamento com Deus. Devemos viver uma vida iluminada. Quando mantemos nosso foco em Deus, toda a nossa vida se torna cheia de luz. Isso se reflete em nossas decisões, no modo como tratamos os outros e em como vivemos de maneira íntegra e justa. A luz de Deus nos guia em todas as áreas de nossa vida. Pense em uma área da sua vida onde você precisa de mais clareza e luz. Talvez seja uma decisão importante ou um relacionamento que precisa de cura. Ao fixar seus olhos espirituais em Deus e buscar sua orientação, você pode encontrar a clareza e a luz que precisa para tomar a decisão certa. Assim, Jesus nos ensina que a maneira como enxergamos o mundo, tanto física quanto espiritualmente, determina a nossa conduta e as nossas escolhas. Se nossos olhos espirituais estão fixos em Deus, nossa vida será cheia de luz e verdade. No entanto, se estamos divididos entre os prazeres desse mundo e a busca por Deus, nossa vida será confusa e cheia de escuridão. Que possamos sempre fixar nosso olhar nas coisas celestiais, mantendo nosso coração puro e focado na luz de Cristo, para que toda a nossa vida seja iluminada pela sua presença. Versículo 23. Porém, se o teu olho for maligno, todo o teu corpo será cheio de trevas. Assim, se a luz que há em ti são trevas, como são grandes essas trevas? Jesus continua a usar o olho como metáfora para a nossa visão espiritual e moral. Se o nosso olho, ou seja, o nosso foco e visão de vida, estiverem distorcidos por atitudes como avareza, egoísmo, inveja ou orgulho, então nossa vida estará cheia de trevas. A luz que deveria guiar nossos passos será obscurecida. Se o teu olho for maligno. A expressão olho maligno pode ser entendida como um olhar avarento, mesquinho ou distorcido pela ganância e pelo egoísmo. Em várias passagens bíblicas, o olho maligno está associado à avareza, como em Deuteronômio capítulo 15, versículo 9, e Provérbios capítulo 28, versículo 22, onde o olho maligno representa uma atitude de desconfiança e mesquinhez. Quando olhamos para o mundo com um coração ávaro e mesquinho, nossa visão espiritual se torna limitada e obscurecida. Jesus nos alerta que, se formos dominados por esses sentimentos, toda a nossa vida será impactada negativamente. Todo o teu corpo será cheio de trevas. Se a nossa visão espiritual está distorcida, nossa vida será dominada por escuridão. Isso significa que, em vez de agirmos de maneira justa, amorosa e generosa, nossas ações serão motivadas por egoísmo, inveja e orgulho. Quando nossa visão está comprometida por essas atitudes, perdemos a capacidade de ver as coisas com clareza, e a escuridão toma conta da nossa vida. Jesus está nos dizendo que, assim como o olho físico influencia o corpo, o olho espiritual afeta a alma. Se nossa visão está distorcida pelo pecado, toda a nossa vida espiritual será afetada. Se a luz que está em ti são trevas, como são grandes essas trevas? Este é um aviso solene de Jesus. A luz representa a verdade, a sabedoria e a presença de Deus em nossas vidas. No entanto, se aquilo que chamamos de luz, ou seja, nossa visão de vida, está corrompido pelo pecado, como o egoísmo, orgulho e avareza, então estamos, na verdade, vivendo em profunda escuridão. Jesus nos alerta que as trevas espirituais podem ser profundas e enganosas, e nos faz pensar que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos afastados de Deus. Por isso, devemos sempre examinar a nossa visão espiritual. Jesus nos chama a refletir sobre como estamos enxergando a vida e as pessoas ao nosso redor. Se o nosso olhar é dominado por inveja, ganância e orgulho, isso distorce nossa visão espiritual e nos afasta de Deus. Devemos buscar ter um olho puro, que vê o mundo e as pessoas com generosidade, compaixão e amor. Por isso, pergunte a si mesmo: estou olhando para os outros com compaixão e generosidade, ou estou sendo crítico, invejoso e ávaro? Se a sua visão está obscurecida por sentimentos negativos, peça a Deus que purifique seu coração
e lhe dê um olhar mais generoso e amoroso. Assim, devemos também pensar nos perigos de uma vida em trevas. Quando nossa visão espiritual está corrompida, toda a nossa vida é afetada. Assim como uma pessoa que vive na escuridão tropeça e se fere, uma pessoa que vive espiritualmente no escuro toma decisões erradas, age com egoísmo e não consegue enxergar a verdade. Jesus nos adverte que as trevas espirituais podem ser profundas e perigosas. Pense em áreas da sua vida em onde você pode estar no escuro. Talvez você esteja permitindo que a ganância ou o orgulho guiem suas ações. Jesus nos chama a deixar a luz de Deus iluminar nessas áreas, permitindo que Ele nos guie para uma vida de verdade e justiça. Por isso devemos sempre pensar na importância da generosidade. Jesus contrapõe o olho maligno com o olho generoso. Quando vemos o mundo com generosidade, nossa vida é cheia de luz. A generosidade nos ajuda a ver as pessoas e as situações com mais clareza e nos faz agir com mais bondade e compaixão. Se você percebe que sua visão espiritual está nublada por sentimentos de avareza ou egoísmo, comece a praticar a generosidade. Pequenos atos de bondade e doação podem ajudar a purificar seu coração e trazer mais luz para a sua vida. Assim, Jesus nos adverte que se a nossa visão espiritual está corrompida por sentimentos como avareza, orgulho ou inveja, toda a nossa vida será afetada negativamente. As trevas espirituais são perigosas, pois nos fazem pensar que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos longe da verdade de Deus. Precisamos buscar um olhar puro e generoso, que nos permita ver o mundo e as pessoas com clareza e amor. Quando permitimos que a luz de Deus ilumine nossa visão, toda a nossa vida será cheia de luz. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus nos coloca diante de uma escolha clara e inegociável. Não podemos servir a dois senhores. Nossos corações e nossas lealdades serão sempre direcionados para um deles. Ou amamos a Deus e servimos a Ele de todo o coração, ou seremos dominados pelo desejo de acumular riquezas e dar a elas um lugar de prioridade em nossas vidas. Essa decisão reflete não apenas o nosso comportamento externo, mas onde está o nosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores. A metáfora aqui é poderosa. Jesus usa a imagem de um escravo e seus senhores para ilustrar a intensidade do compromisso que ele espera de seus seguidores. No contexto do mundo antigo, a ideia de servir não era simplesmente trabalhar para alguém, mas estar completamente devotado ao mestre. O escravo pertencia totalmente ao seu senhor, sem tempo ou autonomia própria. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, Jesus nos ensina que não podemos dividir nossa devoção. Nosso coração deve ser de Deus por inteiro, sem divisão de lealdades. Amará um e odiará outro. Jesus destaca que, em última instância, nosso coração só pode estar inteiramente dedicado a um Senhor. Se tentarmos servir a dois mestres, um deles será inevitavelmente negligenciado ou desprezado. Se colocarmos nossa confiança nas riquezas ou no materialismo, nosso amor por Deus será enfraquecido. Mas se amarmos a Deus acima de tudo, a busca por riquezas e status perderá seu domínio sobre nós. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra usada para riquezas aqui é mamon, que no contexto judaico representava não apenas dinheiro, mas a confiança equivocada nos bens materiais como fonte de segurança e poder. Ao longo do tempo, Mamon passou a ser personificado como um falso Deus, que muitos acabavam servindo ao colocar sua confiança nas coisas materiais. Jesus nos adverte que o desejo insaciável por riqueza pode se tornar uma forma de idolatria, competindo diretamente com nossa devoção a Deus. Não podemos seguir a ambos, pois os dois exigem devoção exclusiva. Assim, decida quem é o Senhor da sua vida. Jesus nos desafia a fazer uma escolha clara: ou servimos a Deus de todo o coração, ou seremos escravos do dinheiro e dos bens materiais. Não há como equilibrar os dois. Se Deus é o Senhor de nossa vida, Ele será a nossa prioridade em todas as áreas. Pergunte a si mesmo: quem é o verdadeiro Senhor da minha vida? Se suas decisões, preocupações e desejos estão focados em acumular riquezas ou status, pode ser a hora de reavaliar suas prioridades. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar nele para suprir suas necessidades e direcionar seus passos. Assim, devemos sempre pensar no perigo de servir as riquezas. Jesus nos adverte sobre o perigo de fazer das riquezas o foco principal da nossa vida. O dinheiro em si não é mau, mas o amor ao dinheiro pode nos afastar de Deus e nos levar às escolhas egoístas e destrutivas. Quando as riquezas se tornam o centro da nossa vida, nossa devoção a Deus é comprometida. Se você percebe que está colocando suas finanças ou posses materiais acima da sua devoção a Deus, busque formas de realinhar seu coração. Isso pode significar simplificar sua vida, praticar generosidade ou confiar mais em Deus do que em recursos materiais.
tem que estar sempre em Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele supre nossas necessidades e nos dá a verdadeira segurança. As riquezas são passageiras, mas Deus é eterno. Colocar nossa confiança nele significa viver com a paz de saber que Ele cuida de nós, independentemente das circunstâncias. Em vez de acumular riquezas para a segurança pessoal, confie que Deus conhece suas necessidades e proverá o que é necessário. Use seus recursos para abençoar os outros e expandir o reino de Deus, demonstrando que sua confiança não está nas riquezas, mas em Deus. Assim, Jesus nos ensina que é impossível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Cada um exige nossa devoção total, e não podemos dividir nossos corações entre eles. Se confiamos nas riquezas para segurança e felicidade, afastamos-nos de Deus e colocamos algo material em seu lugar. Mas se amamos a Deus acima de tudo, nossa vida será governada por seu amor e sua provisão. Que possamos escolher servir a Deus com todo o nosso coração, sabendo que Ele é o único Senhor digno de nossa confiança. O que chama a atenção aqui? Jesus nos chama a viver uma vida com propósito, com um olhar fixo na eternidade. Os tesouros da terra podem trazer conforto momentâneo, mas são temporários, vulneráveis e sujeitos à destruição. No entanto, os tesouros do céu são eternos, invulneráveis e verdadeiramente satisfatórios. A questão que devemos perguntar hoje é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? A resposta a essa pergunta determinará o que governará a sua vida. Agora, gostaria de lançar 3 desafios práticos para nos ajudar a refletir sobre essa questão e aplicar o que Jesus nos ensinou. Primeiro desafio: reavalie suas prioridades. Tire um tempo nessa semana para refletir sobre as suas prioridades. Quais são os tesouros que você tem buscado? Eles são terrestres ou celestiais? O desafio aqui é reavaliar onde você está investindo seu tempo, energia e afeições. Isso pode ser um exercício para realinhar sua vida com os valores do reino de Deus. Onde você tem depositado sua confiança e esperança? Jesus nos chama a colocar nosso tesouro no céu. Segundo desafio: pratique a generosidade. Encontre uma maneira concreta de praticar a generosidade essa semana. Pode ser ajudando financeiramente alguém em necessidade, doando tempo ou recurso, ou até mesmo um gesto simples de bondade e compaixão. Lembre-se das palavras de Jesus: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Ao investir em ações de generosidade, você estará construindo o seu tesouro no céu e moldando o seu coração para ser mais semelhante ao de Cristo. E como terceiro desafio, ore com discernimento. Dedique-se a buscar discernimento através da oração. Separe 5 minutos a cada dia da semana para orar pedindo a Deus que Ele direcione o seu coração para o que é eterno. Peça sabedoria para distinguir entre o que é passageiro e o que tem valor eterno. E busque a força para ajustar suas prioridades conforme a vontade de Deus. Quando ajustamos nossos corações e investimos nas coisas espirituais, estamos, na verdade, preparando um futuro seguro, onde nossa alegria jamais será roubada. Os tesouros terrenos podem desaparecer, mas os tesouros no céu permanecem para sempre. Que possamos viver com um olhar fixo na eternidade, sabendo que Deus nos recompensa com a verdadeira riqueza que não pode ser destruída ou roubada. Hoje, Jesus nos ensinou sobre o perigo de colocar o coração nas coisas materiais e a importância de focar nas riquezas espirituais. Os tesouros terrenos são temporários e podem ser destruídos ou roubados, mas os tesouros que acumulamos no céu são eternos. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Que possamos refletir sobre o que realmente valorizamos em nossa vida e lembrar que ninguém pode servir a 2 senhores. Escolhamos servir a Deus e buscar o seu reino em primeiro lugar. Que esse vídeo lhe tenha abençoado. Até o próximo.